João Pessoa, 429 anos, a nossa capital centenária, cresce, se desenvolve, se mostra cada vez mais bonita, sustentável e convidativa. Um lugar que tem as bênçãos divinas e mostra em cada uma das suas igrejas a vocação religiosa que tem. Uma cidade aconchegante. Quem chega aqui não quer mais ir embora. Seja muito bem-vindo ao aniversário da capital de todos os paraibanos. Numa cidade de 429 anos, que nasceu no Rio e se desenvolveu rumo ao mar, é natural que muitos tenham feito o mesmo caminho em direção à praia. Mas outros fazem questão de estar aqui, onde quase tudo acontece. É o caso do humorista Cristóvão Tadeu e ele mostrou para nós a visão que tem do centro da cidade. A Lagoa do Parque Solon de Lucena é certamente um dos cartões postais mais belos de João Pessoa. A área verde sempre é lembrada por quem passa por aqui, mesmo que seja por uma única vez. É nesta região onde se localiza uma das edificações de onde saem muitas histórias da capital. Número 109 da Avenida Getúlio Vargas. Esse é o endereço do edifício Caricé, um dos mais antigos e tradicionais da capital paraibana. Ele foi construído na década de 70 para atender a alta sociedade daquela época. Com o conceito de habitações multifamiliares, o Caricé foi vendido como o símbolo do progresso da nova era de João Pessoa. Tem muita gente que é apaixonada pelo Caricé até hoje, tanto pela localização quanto da vista maravilhosa que se tem lá de cima. Um dos moradores deste prédio é o jornalista e humorista Cristóvão Tadeu. Paraibano, alimentou uma paixão pelo Caricé desde quando foi construído. Eu morava em Intermares e não via o mar. De repente eu vi um apartamento aqui, aluguei e vim para cá. E passei a ver o mar daqui. É impressionante, era o 1002. Então eu passei a ver o mar e achei a coisa mais linda do mundo. Olha, não só o mar, porque daqui você vê a cidade toda, a lagoa, o rio, o mar, os prédios, o verde que João Pessoa tem de sobra. Então me encantei com isso aqui e pronto, vou morar no centro da cidade. Daqui ele tem uma das melhores vistas da cidade. Da janela dá para ver boa parte dela. Vista daqui do alto, realmente é possível ver a quantidade de árvores que fez João Pessoa ficar conhecida como uma das cidades mais verdes do Brasil. Se você olhar com muito carinho, com muita atenção, você vai ver que João Pessoa, as pessoas têm mania de plantar árvores. E isso é bom, é saudável para a cidade. Quem ganha somos nós. Na medida que nós temos aqui o monóxido de carbono escorregando das labaredas dos ônibus, nós temos um parque como a Lagoa, que é o Parque Solon de Lucena, cheio de verde, cheio de árvore, pronto para compensar essa coisa do monóxido, da poluição. Então, no mesmo período que nós temos o monóxido de carbono, nós também temos o verde que dá essa equilibrada na cidade. Daqui de cima, Cristóvão Tadeu já viu desfiles, protestos e muitas outras histórias do centro. Mas acompanhar a rotina de João Pessoa é o que mais lhe agrada. O movimento aqui é intenso, só que ele para às 7 horas da noite. Às 7 horas da noite a gente começa a ouvir o silêncio. E o silêncio vai até às 5 da manhã, quando começa de novo o movimento dos ônibus, carros e tudo mais. Mas a gente vê muita coisa, essa cidade é maravilhosa. Eu tenho assim, um carinho por ela e foi por ela que eu troquei São Paulo. Porque São Paulo você pega no ar que respira, né? Você guarda no bolso. Em João Pessoa a gente ainda tem uma qualidade de vida que dá para viver no centro da cidade.
curiosidades e diversidades de uma das ruas mais antigas de João Pessoa. Um calçadão que reúne moradia, igreja, comércio e até um cemitério. História e tradição que vem lá de 1600. É a Rua Duque de Caxias. Essa que a gente vai conhecer agora na reportagem de Rafael Oliveira. Passando pelo prédio da Faculdade de Ciências Médicas e a Igreja de São Francisco, é possível seguir por este caminho e fazer uma verdadeira viagem pelo tempo. Antes, Rua São Gonçalo, depois, Rua Duque de Caxias. Esta é uma das principais vias do comércio daqui de João Pessoa. Através dela, se passa parte do sítio histórico, com casarões antigos e prédios importantes, como, por exemplo, aqui no começo, na Academia Paraibana de Letras, onde também fica o Memorial Augusto dos Anjos, terminando na Praça João Pessoa, lugar onde se concentram a Faculdade de Direito, antigo prédio do Liceu Paraibano, e também onde fica a sede da Assembleia Legislativa da Paraíba. Eu vou convidar você a fazer um passeio pela história, conhecendo bem a importância da Duque de Caxias para o desenvolvimento da capital. A Rua Duque de Caxias é muito antiga. Foi construída em meados de 1600, 300 anos antes da chegada da energia elétrica, e tinha apenas a indicação de Rua Direita. Muita coisa mudou com o tempo, mas os casarões preservados mantêm a história viva. Quem passa pela Duque de Caxias vai encontrar, por exemplo, a Praça Rio Branco, com o antigo prédio do Cine Teatro Plaza e o antigo local onde funcionava o Clube Cabo Branco, lugar da elite da década de 50. Ao lado deste casarão, fica hoje o maior ponto de comércio popular do centro. Shopping Center Terceirão. Esse nome aqui é muito conhecido por quem costuma frequentar a Duque de Caxias. E não é por menos, viu? A construção dele fez diferença na chegada das pessoas aqui na Duque de Caxias. Antigamente a movimentação aqui era outra. Inclusive, tem gente que conta essa história pra gente com detalhes, que é a Sueli. Ela é dona dessa banca de revistas e antes, né, Sueli, essa banca era em outro lugar. Exatamente. Essa banca, ela era quase aqui. Na verdade, era um pouquinho mais à frente, mais centralizada, porque não existia esse shopping, né? Era uma grande praça, onde tinha algumas barraquinhas de lanche, tinha concertos e tinha minha banca, virada para Duque de Caxias, atendendo aí o pessoal. Como era? Você atendia quem? Como era a rotina naquela época? Aqui, essa rua era formada com muitos comerciantes de movelaria, né? E bancos. Então, meus clientes eram esses, eram os bancários, os comerciantes das lojas, era esse meu público e todos os passantes da rua. Josinete preside a Associação Comercial do Shopping Terceirão e conta algumas curiosidades da história do local. Quando começou a construção disso aqui, eu lembro que eu tinha até uma certa raiva da construção em si, porque atrapalhava a passagem. Eu precisava ir para o sindicato dos comerciários e tinha que arrodear. Tinha umas barracas que o pessoal bebia à noite, fornecia almoço, não era isso? De dia era almoço e de noite era o pessoal curtir. Vinha curtir, vinha beber. Quando tinha festa das neves, eles vinham para ficar ali, né, tomando uma cervejinha, churrasquinho. Por que chama Terceirão? É em homenagem a Dorival Terceiro Neto. Muitas pessoas pensam até que é porque é coisa de terceiro, né? Mas não é. De terceiro não é isso? Relacionam. Que não é. É em homenagem a Dorival Terceiro Neto. É viaduto Dorival Terceiro Neto, aí Shopping Terceirão. Sueli tem um filho, Epitácio Bezerra, que cresceu caminhando pela Duque de Caxias. E as lembranças de um tempo recente mostram como a rua foi mudando com o passar do tempo. Nessa rua tinha muitas residências, da praça para lá, eu ia para o Colégio João Paulo II. Aí tinha muita gente que ficava na janela, tal, dava tchau, umas senhoras. Elas davam tchau para você? É, dava tchau. E aí você respondia também? É, respondia, dava um tchau também. Fazia parte da rotina. É, fazia parte. Ariadne, também comerciante do Terceirão, lembra bem das barraquinhas que haviam por ali. Tinha uma banquinha de brinquedos. Eu lembro que eu ficava com ela por lá. Como eram os brinquedos que ela Eram aqueles importados, muitas bonequinhas, as bonequinhas que engatinhavam, uns cachorrinhos que dava cambalhota, a gente vendia bastante. Eu lembro que a gente tinha uma barraquinha de pastel
e caldo de cana, a gente só vivia lá. Tinha uma fontezinha na Duque de Caxias que ficavam, até uns meninos de rua ficavam lá dando cambalhota dentro dessa fontezinha. Era bem engraçado. Lembranças, o tempo passa e a lembrança fica, né? É verdade, lembranças boas. Seguindo mais em frente, a Igreja da Misericórdia, idealizada no século XVI. Na construção, foi usada a pedra calcária, base da arquitetura, que era a expressão da simplicidade do período colonial. Ela foi a sede da primeira Santa Casa de Misericórdia. Esta janela, ao lado, era onde ficava a Roda dos Enjeitados. Aqui, as mães solteiras que tinham filhos deixavam os bebês em um cilindro de madeira. Essas crianças caíam dentro da igreja para serem criadas pelas freiras ou seguirem para a adoção. No período colonial, a Roda dos Enjeitados era considerado um programa assistencialista. Não dá para pensar na Duque de Caxias sem citar um dos pontos mais importantes aqui da cidade, que é o Ponto de 100 Réis. Hoje a área é utilizada para fazer shows e manifestações artísticas, mas ela tem muita história para contar e quem sabe muito dessa história é o Arion, o historiador. Olá, Arion, tudo bom? Antes de ser Ponto de 100 Réis, se chamava Praça Vidal de Negreiros. Conta um pouco dessa história pra gente. Quem era Vidal de Negreiros? Por que o nome da praça? Vidal de Negreiros foi o grande articulador da articulação para a expulsão dos holandeses do Brasil. Ele foi governador de Pernambuco, do Maranhão e de Angola. E ele liderou a revolução para a expulsão dos holandeses. Por isso, a Paraíba gosta sempre de homenagear os heróis e colocou o nome de Vidal de Negreiros. Inclusive, onde nós estamos aqui sentados, era uma igreja, Nossa Senhora do Rosário dos Homens de Cor. Essa é uma igreja que ela foi desapropriada de acordo com o arcebispo e foi demolida e para dar lugar ao abrigo de passageiro de bonde, porque a eletricidade chegou, o bonde elétrico, o bonde primitivamente era bonde a burro, passou a ser elétrico. Então criou aí no centro a Torre do Relógio, o cartão postal da Paraíba, era aqui no centro. E em volta dessa torre era a praça de carro de aluguel, praça de carro, o táxi de hoje. João Pessoa, o presidente, quando assumiu, ele desapropriou e criou o Paraíba Hotel, porque a Paraíba era carente de um hotel de luxo. Na década de 50, o prefeito Oswaldo Pessoa restaurou a Praça Vidal de Negreiros, demoliu a Torre do Relógio e reformou o Paraíba Hotel, né? Ficou Paraíba Palace Hotel, que hoje é um shopping popular. O senhor me disse uma vez que onde é uma agência bancária aqui, o Bradesco, funcionava outra coisa que não tem nada a ver com banco. Exatamente. Veja bem, na época onde é a Igreja da Misericórdia, a 60 metros daqui, atrás da igreja era o cemitério da comunidade, né? Mas a elite eram enterrados dentro da igreja e os condenados não podiam ser enterrados junto com a população. Há pouco tempo atrás tinha umas fontes aqui, a construção era um pouco diferenciada. Foi o último estágio antes de ser o que é hoje. Quando demoliram a Torre do Relógio, o prefeito seguinte, Damásio Barbosa da Franca, ele reformou o Ponto de 100 Réis e criou aqui umas fontes luminosas pequenas, né? Um repuxo de água entrando e saindo, que as pessoas passeavam por aqui ouvindo borbulhar da água das fontes. Era meio romântico, né? Era bonito. A nossa viagem termina na Praça João Pessoa. Olhando deste ponto, na lateral da Assembleia Legislativa da Paraíba, nem dá para ver o final da Duque de Caxias. Mas é possível entender que este ritmo frenético do comércio parece que nunca vai ter fim. Você sabia que João Pessoa tem a presença de 4 ordens religiosas? Eu estou falando da Beneditina, da Franciscana, da Jesuíta e da Carmelita. Pois é, numa cidade tão abençoada assim, a presença da Arquidiocese da Paraíba é muito importante para nortear cada um desses devotos. João Pessoa
100 anos de religiosidade. Uma história contada e lembrada no livro do Monsenhor Edinaldo dos Santos. As antigas igrejas de João Pessoa, além de grandes atrações turísticas, são bastante frequentadas pelos fiéis o ano todo. Em 2014, essas visitas têm um significado especial. É que a Arquidiocese da Paraíba completa 100 anos de fundação. Por esses recintos, há muita história para contar. Boa parte da história da Igreja Católica aqui na Paraíba está nessas duas publicações. O livro de 1914 a 2014, História e Memória, e a revista comemorativa do centenário da Arquidiocese. Essas duas publicações são de responsabilidade do organizador, Monsenhor Edinaldo Araújo dos Santos. Qual foi a ideia que se teve de fazer essas publicações? Essas publicações elas nasceram de uma necessidade da nossa igreja, da Paraíba, de um resgate da memória, ou seja, tanta coisa que nós temos nos nossos arquivos. Então a nossa comissão, que eu faço parte da Comissão Histórica Patrimonial da Arquidiocese, então nós nos sentamos e pensamos e vimos a necessidade de colocar isso no papel e também publicar e tornar acessível às pessoas, porque muita gente não conhece, vê falar, mas não tem o acesso. Então isso é uma acessibilidade para que todo o nosso povo católico, todo o nosso povo possa conhecer a memória da nossa Igreja da Paraíba. Na revista, além das ilustrações que contam momentos marcantes da história, há também o conteúdo da carta de fundação da Arquidiocese, escrita no vocabulário original da época. Qual foi a maior dificuldade de quando se busca um livro com resgate histórico? Às vezes tem algumas dificuldades, principalmente coisas muito antigas. Você sentiu alguma dificuldade? Como é que você conseguiu superar para escrever? Geralmente o acesso a alguns documentos, principalmente documentos que já não estão tão bem conservados, mas essa busca foi superada porque nós temos o nosso arquivo arquidiocesano, que tem mais de 10 anos, e tivemos um acesso, mas também um cuidado, porque também para preservar o próprio documento. Então, manusear o documento, então esse cuidado, esse zelo, porque às vezes até no manusear o documento você corre o risco de não conservá-lo. Então, nós temos aqui na nossa igreja o arquivo, que tem todo esse material, e procuramos também outras fontes, outras publicações, a exemplo do subsídio sobre Dom Adalto e outras publicações já existentes no tempo do Padre Lima e outros sacerdotes que fizeram, a exemplo do Monsenhor Ivaldo Caldas Tavares, que era membro do Instituto Histórico Geográfico da Paraíba e um historiador nato da nossa arquidiocese. O senhor teve que buscar documentos fora daqui da Paraíba, ou telefonar para pessoas, ou o senhor precisou sair aqui além dos limites da cidade para poder escrever isso? Nós tivemos que buscar também o apoio dos bispos, nos depoimentos dos bispos, a exemplo do bispo de Campina Grande, do bispo de Cajazeiras, do bispo de Palmares, que é paraibano, Dom Genival Saraiva de França, que é presidente do Regional Nordeste 2. Então foi uma busca, um apanhado e uma colaboração, foi um trabalho feito a várias mãos. Então a gente agradece muito a Deus pela colaboração de muitos bispos, a exemplo do nosso arcebispo Dom Aldo, também de muitas religiosas, as freiras também nos deram muito acesso à sua documentação, de tal maneira que esse documento, esse trabalho, ele com certeza vai servir muito para as futuras gerações, os futuros pesquisadores, os futuros historiadores, que vão dar também a sua conotação, também a sua cara, o seu jeito de escrever e de ver a história da nossa arquidiocese. O livro também tem histórias interessantes, como a importância de Dom Adalto para a Igreja Católica na cidade e a história da presença feminina na igreja. Muita gente não sabe. Apesar do nome, a Arquidiocese da Paraíba é apenas de João Pessoa. O livro também explica isso. Vou colocar um ponto que o senhor falou aqui para mim, que é a questão da Arquidiocese da Paraíba. Não significa que ela seja do estado da Paraíba. Explica para a gente um pouco sobre essa história. A Arquidiocese da Paraíba, quando a nossa diocese ela foi elevada
a sede metropolitana e a dignidade de ser arquidiocese. Inclusive, nós publicamos o documento, o original, o documento de Dom Adalto, uma publicação sobre esse grande dia da elevação da nossa arquidiocese em 1914. Então, até então, a nossa cidade, ela se chamava Capital Paraíba, Estado da Paraíba, Capital Paraíba. Então, só vai mudar o nome da cidade em 1930, com a morte do presidente João Pessoa. Portanto, Roma, quando elevou o Papa Pio X, quando elevou a arquidiocese à sede metropolitana, não se sabia que a cidade ia mudar o nome. Então, quando muda a cidade em 30, mas a diocese continua com o nome de arquidiocese. Portanto, quando se refere à arquidiocese da Paraíba, está se referindo ao nome antigo da cidade e não ao estado como um todo. Então, nós somos a arquidiocese da Paraíba, o nome primitivo da nossa cidade, Paraíba, capital Paraíba. E para isso é muito importante para nós manter essa memória também viva, que a nossa cidade já se chamou também Paraíba do Norte, que muito nos dignifica essa cidade ter esse nome tão bonito, é claro, o nome atual, João Pessoa, mas a nossa cidade, por mais de 300 anos, se chamou Cidade da Paraíba do Norte, né? As pessoas antigas diziam, eu vou a Paraíba no sentido de capital. As duas publicações, adquiridas em conjunto, estão disponíveis na Livraria Paulus, na sede da Arquidiocese. Farol do Cabo Branco, Busto de Tamandaré, mercado de artesanato. O que vem à sua cabeça quando eu falo desses pontos? Turismo, passeio, fotos? Aqui em João Pessoa, eles significam mais. É que eles ganharam cor, cheiro e sabor nas mãos de um chefe de cozinha que conseguiu transformar os nossos pontos turísticos em pratos deliciosos da culinária. Esse passeio gastronômico é o que a gente vai fazer agora. João Pessoa é uma delícia de cidade. Todo mundo que conhece acha isso. Imagina então se os principais pontos da capital se transformassem em deliciosos pratos. Foi a ideia que este chefe de um café no bairro dos Estados teve. Primeiro, a salada Miramar. Assim como o bairro, que vem ostentando cada vez mais prédios de grande porte, vem em grandes porções. Tomates organizados ao redor do prato, folhas, cenoura, uvas passa, queijo, frango, camarão e carne acompanham a salada e, por último, os croutons. O molho é o Caesar, mas aqui tem um segredinho do chefe. Depois, o sanduíche Epitácio Pessoa, a maior avenida que liga o centro à praia. Aqui, a ligação é entre o desejo e o sabor, que começa com o pão do tipo maletão, envolvido com muito queijo derretido. Depois, os acompanhamentos. Lombo temperado ao molho de tomate, acompanhado de salada de folhas com mais tomate. E como no final da Epitácio Pessoa tem a praia, nada melhor do que finalizar a refeição com a sobremesa Busto de Tamandaré. Tão alegre e doce quanto um dia na praia, este crepe leva uma receita simples, muito creme de chocolate com avelã e morangos gentilmente cortados. Massa fechada, hora de aplicar caldas de morango e chocolate. E o toque final é o sorvete de creme.
Chefe Houston, agora João Pessoa está na mesa. De onde surgiu essa ideia de colocar nomes de pontos de João Pessoa nos pratos? É o seguinte, na concepção do nosso cardápio, primeiro nós elaboramos todo o nosso cardápio no quesito de que pratos nós teríamos aqui no café. Então, assim, nós resolvemos colocar saladas, sanduíches e crepes, né, como um mix diferenciado. Depois de a gente estabelecer isso aí, fomos para os ingredientes. Depois de definir os ingredientes, nós entramos em discussão qual é o nome que seria batizado cada prato. Nós fugimos da eventualidade da mesmice e queríamos uma coisa completamente diferente. A gente não queria nada que já tivesse aí no mercado. Foi que surgiu a ideia, então, de homenagear a nossa cidade, né, batizando todos os nossos pratos com o nome de ruas, avenidas e pontos turísticos daqui da capital. E como é na hora de fazer o pedido? O cliente às vezes chega, senta, abre o cardápio e vê todos os nomes dos bairros. Muitas vezes o cliente mora naquele bairro, como é? É incomum, né? Nosso cardápio ele é incomum desde a parte da concepção da comida como no nome dos nossos pratos. Muitos clientes eles sorriem, né? Eles acham engraçado, porque não é comum você ter um sanduíche Beira-Rio, ou você comer um Epitácio, comer uma salada Miramar e depois você experimentar um crepe doce Farol do Cabo Branco. Nós temos o crepe Mercado Artesanato, que remete, né, ao sertão, então de lá vem a nossa carne de sol. Então é engraçado, assim, a gente pega muitos clientes sorrindo, fazendo brincadeira com o nome dos pratos. Marca, né? Marca, porque é justamente isso, foge da eventualidade. Então, assim, e para mim é muito prazeroso escutar, né, as pessoas pedindo o nome dos nossos pratos. Então, vamos nos servir, porque agora João Pessoa tá na mesa.